Malaquias, no capítulo 3 e os versículos do 13 até o versículo 16. O texto diz assim: Vocês têm sido arrogantes e orgulhosos comigo, diz o Senhor, mas vocês replicam: O que o Senhor quer dizer com isso? O que temos falado contra o Senhor? Ouçam, foi isto que vocês disseram. É bobagem adorar e obedecer a Deus. Qual é a vantagem de obedecer às suas leis, de ficar triste e chorar diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, no que nos diz respeito, a lei é esta: felizes os arrogantes e orgulhosos, porque são os maus que prosperam, e os que desafiam o castigo de Deus, nada sofre de mal. Então, os que obedeciam e amavam o Senhor conversavam uns com os outros. O Senhor tinha à sua frente um livro em que registrava os nomes dos que lhe obedeciam e honravam o seu nome. Só até aqui, querido, tá bom? Até porque, na verdade, eu só vou, se o tempo me permitir, eu vou até o versículo 15 só. Mas vamos orar ao Senhor mais uma vez, tá, queridos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos em sua presença e nós vamos expor o nosso coração e a nossa mente à tua palavra, Senhor. Tudo o que nós pedimos ao Senhor, meu Deus, é que a palavra alcance não apenas a nossa mente, Senhor, mas que ela alcance também o nosso coração. E alcançando o nosso coração, Senhor, ela fale profundamente a nós. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Pai, no nome de Jesus, pedindo por isso. Amém e amém. Queridos, o livro de Malaquias, eu venho dizendo isso, é um livro muito contemporâneo, queridos. Mas muito contemporâneo, irmãos. Porque o livro de Malaquias retrata a realidade de uma igreja que está vivendo uma vida espiritual muito aquém daquilo que ela deveria viver, sabe? Se você pegar, eu vou retratar hoje isso, vou repassar com vocês, fazer uma espécie de resumo dos capítulos que nós já estudamos até aqui agora e da realidade da igreja, mas nós vamos perceber isso muito claramente. Há uma espiritualidade movida por um tipo de insensibilidade ou de hipocrisia. A gente não sabe dizer ao certo o que move essas pessoas, mas o nível espiritual da igreja, o nível espiritual do povo a quem Malaquias está escrevendo está muito baixo, queridos. Sabe, as pessoas estão oferecendo ao Senhor o resto, as sobras para o Senhor. As pessoas estão desobedecendo a sua palavra, acusando Deus de ser injusto. Então você vai perceber que a igreja está muito afastada do Senhor, embora ela continue fazendo ou cultuando ao Senhor, embora aquelas pessoas continuassem indo ao templo, levando as suas ofertas, ainda que ofertas desprezíveis aos olhos do Senhor, né? O culto continuava, mas o culto era um culto assim tão insosso, tão sem sentido, tão vazio de vida, que Deus diz assim: olha, quem dera que houvesse aí entre vocês um sacerdote corajoso e fechasse as portas do templo para que esse culto não fosse oferecido, porque embora as pessoas estivessem oferecendo o seu culto ao Senhor, Deus estava profundamente descontente com aquele culto, a ponto de ele nem querer receber o culto das pessoas. E eu digo para vocês, querido, que essa tem sido a realidade de boa parte da igreja hoje, queridos. Porque as pessoas estão oferecendo um culto a Deus não baseado naquilo que Deus quer, naquilo que Deus exige, da maneira como Deus exige ser cultuado, mas as pessoas estão oferecendo um culto ao Senhor ou vivendo um tipo de espiritualidade que não está baseado na vontade de Deus, na palavra de Deus, mas está baseado naquilo que eles acham que é o certo. E isso tem, querido, assim, de uma forma assim, muito vergonhosa, tem afligido a igreja no Brasil. Aí eu estou generalizando agora, tá bom? Eu imagino que o coração de Deus se entristeça muito com aquilo que nós temos presenciado na igreja hoje.
Eu tenho acompanhado, está uma discussão agora nas redes sociais muito forte a respeito dos legendários, né? O movimento que está ganhando o Brasil agora. E hoje eu estava vendo lá uma dessas pessoas que foi para subiu a montanha, que deu testemunho, e a vida dele, depois que ele deu testemunho, voltou para tudo aquilo que era antes. E é um tipo de espiritualidade, querido, onde as pessoas estão deixando as escrituras de lado e criando mecanismos para tentar atrair as pessoas ou transformar a vida das pessoas, apelando para as emoções e não exatamente para o entendimento das pessoas, e não exatamente crendo que a palavra seja suficiente para transformar o coração de uma pessoa. Por isso nós lançamos mãos de artifícios para tentar, sabe, alavancar a igreja. Queridos, eu tenho muita dificuldade com essas coisas, porque eu entendo, irmãos, eu acredito que só a palavra de Deus, quando aplicada ao coração do homem pelo Espírito, tem o poder de transformar a vida das pessoas. Veja, a gente fala de tanta coisa, nós falamos tanto de oração, nós tivemos agora num retiro falando de oração. Eu recebi uma mensagem hoje do pastor Romildo, né, agradecendo por aquilo que ele ouviu lá, pela palavra que ele aprendeu lá e tudo. E eu fico assim, meu Deus do céu, se foi tão bom, se Deus falou tanto assim com a gente, a expectativa é de que houvesse uma mudança, de que houvesse uma transformação, de que houvesse uma reação àquilo que foi pregado. A gente não observa, querido. Olha, nós temos ensinado aqui, veja, minha esposa falou sobre essa questão de dízimos e oferta aqui, nós temos falado sobre oração, nós temos falado sobre leitura da Bíblia, nós temos falado sobre congregar, nós temos falado sobre tantas coisas, a necessidade do Espírito na vida da igreja. Todo mundo sabe dessas coisas, mas apenas o saber dessas coisas, queridos, não produz mudança em nós. É lógico que toda mudança começa pelo saber, mas apenas o saber não é suficiente para mudar o nosso coração. É preciso que o Espírito aplique a palavra ao nosso coração. Eu olho para esse povo e vejo o comportamento. Não sei se vocês já observaram, mas até agora, tudo que Deus falou através do profeta Malaquias, tudo que ele fez foi acusar o povo. Em tudo, irmãos. É uma coisa simplesmente assustadora, na verdade, isso. Eu li o versículo 16, porque somente aqui o Senhor vai falar de um remanescente no meio da nação que estava verdadeiramente buscando ao Senhor. Já que a gente vai chegar nisso, tá bom? Então veja, vamos começar essa questão. Nós vamos começar aqui, querido, levantando uma questão aqui, ou algumas questões aqui, ou considerações, tá? Veja, o texto começa assim, olha, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Essas palavras duras aqui, que foram proferidas contra o Senhor, é uma resposta ao que foi dito anteriormente, nos versículos de 8 até o 12, que nós estudamos a semana passada, quando o Senhor chama o povo a trazer os seus dízimos e oferta, e ele faz promessas extraordinárias a esse povo, se eles forem fiéis. Essas palavras duras de certa forma, uma resposta àquilo que foi dito. Essas palavras duras aqui, elas estão conectadas à acusação feita em Malaquias 2,17, onde o povo acusa o Senhor de ser injusto, ou o profeta está começando uma sessão nova, sem nenhum vínculo com aquilo que foi dito anteriormente no livro. São perguntas que a gente deve fazer para poder lidar com o texto, tá? E aqui, irmãos, primeira coisa, nós não temos como negar, querido, que há uma forte conexão aqui entre essas palavras duras proferidas contra o Senhor em Malaquias 3,13 e as acusações e as atitudes descritas nos versículos anteriores, tá? Especialmente em Malaquias 2,17 e, de certa forma, também com Malaquias 3, do 8 ao 12. Eu queria te mostrar aqui um pouco dessa conexão daquilo que é dito aqui, do versículo 13 ao 15, com aquilo que foi dito em Malaquias 2,17, tá?
Aqui há quase que um consenso aqui. A maioria dos estudiosos aqui, eles acreditam que a conexão mais direta e evidente aqui está exatamente com Malaquias 2,17. Olha só, veja o que ele diz lá. Vocês me cansaram, eu estou lendo Malaquias 2,17. Vocês me cansaram com as suas palavras, mas vocês perguntam, como cansamos? Nisto de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Você percebe a acusação que é feita aqui contra Deus? Eles estão dizendo que Deus se agrada daqueles que fazem mal, tá? Ou ainda, aí vem a pergunta mais crucial ainda, onde está o Deus da justiça? Lembrando que nós estudamos isso, tá, queridos? Nós estudamos esse texto aqui, exploramos aqui o que eles estavam dizendo aqui em relação a essa acusação. Eles estão chamando Deus de injusto, na verdade. Veja, a queixa em Malaquias 2,17 é a aparente injustiça de Deus. Aos olhos desse povo, tá? Deus parece considerar bons os que fazem o mal e não agem para puni-los. A pergunta que tem lá, a pergunta retórica lá, onde está o Deus da justiça, expressa, querido, de certa forma, um ceticismo e uma frustração com essa, novamente, aparente indiferença diante da impiedade. É como se Deus estivesse olhando a impiedade, mas não está fazendo nada em relação a ela, tá? Por isso eles perguntam, onde está o Deus da justiça? Por que Deus está vendo isso e não faz nada? Agora veja, compare essas palavras de Malaquias 2,17 com aquilo que é dito aqui nos versículos 14 e 15. Porque ele fala das palavras duras no versículo 13, e aí no versículo 14 e 15 ele vai citar quais são essas palavras duras que o povo estava falando. Versículo 14 e 15 diz assim, as palavras duras são essas. Era isso que esse povo estava dizendo. É inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. A mensagem aqui, querido, é essencialmente a mesma de Malaquias 2,17. A ideia é, servir a Deus não traz nenhum tipo de benefício. Veja o que eles estão dizendo. É inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os preceitos de Deus? Então eles estão dizendo, servir a Deus não traz benefícios. Mas ao mesmo tempo, querido, eles dizem, enquanto nós servimos a Deus e com isso nós não estamos ganhando nada, os ímpios prosperam. E mesmo desafiando a Deus com as suas vidas, eles escapam do juízo de Deus. Você percebe? É essa mensagem colocada diante de nós por essas palavras aqui. Há uma acusação, querido, há uma acusação muito forte contra o Senhor. As palavras duras do texto que nós estamos estudando aqui são a expressão detalhada e contínua daquela resposta cansativa e cínica que o povo havia dado em Malaquias 2,17. Lá eles estão cansando o Senhor, mas não diz o que eles estão falando. Só que eles estão cansando o Senhor. Versículo 2,17, né? Eu vou abrir o texto aqui. 2,17. Novamente, veja, enfadais, né? Ou vocês cansaram o Senhor com as suas reclamações e ainda perguntam, como é que nós temos cansado o Senhor? Eles estão enfadando. Mas ali em Malaquias 2,17, o texto não diz o que eles estão fazendo ou falando. Agora, em Malaquias 3, 14 e 15, nós temos aqui as palavras ou aquilo que eles estavam comentando entre si, tá? Que estavam enfadando ao Senhor, tá? Ambas as passagens refletem a mesma crise de fé e a mesma queixa contra a justiça divina percebida aqui por eles, querido, como ausente ou falha. Essa é a ligação
desses versículos aqui do 13 ao 15 com Malaquias 2,17. Agora deixa eu te colocar aqui a ligação com Malaquias 3, do 8 ao 12, para você perceber como que o texto está conectado, sabe? Ele não está iniciando uma sessão nova, ele está respondendo a coisas que já foram ditas. Veja, embora Malaquias 3,13 não seja uma resposta direta e explícita do povo à acusação de roubar a Deus, né, no texto que nós estudamos semana passada, há uma ligação temática e motivacional. Em Malaquias 3, do 8 ao 12, Deus acusa o povo de reter os dízimos e ofertas, resultando isso em maldição. Deus os desafia a que eles provem ao Senhor na fidelidade, né, nessas áreas. A ideia do Senhor é, olha, tragam os dízimos e ofertas e me provem. Aí ele vai dizer, eu vou abrir a janela dos céus, eu vou encher os celeiros de vocês até transbordar, eu vou repreender o devorador, não vou permitir que que a figueira seque, ou a videira seque na árvore, lá no coisa. Eu vou abençoar vocês. Vai chover no tempo certo, na quantidade certa, as pragas não vão afligir as plantações de vocês, eu vou abençoar vocês se vocês forem fiéis. Bom, esse é o desafio do Senhor. Agora veja, a atitude expressa aqui nos versículos 14 e 15, eles estão dizendo, é inútil servir a Deus, de que adianta guardar os preceitos do Senhor? Essa atitude aqui, querido, ela fornece aqui uma espécie de pano de fundo espiritual para a relutância do povo em ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, seria mais ou menos assim. Observe comigo como que há uma conexão, né? Se o povo já acreditava que servir a Deus era inútil e não trazia proveito, por que eles seriam diligentes em cumprir uma exigência como o dízimo? Eles já estão, versículo 17, capítulo 2, eles estão enfadando ao Senhor, eles já estão falando. No coração do povo há essa queixa. Não adianta servir a Deus, é inútil servir a Deus. Para que a gente serve? A gente guarda os mandamentos e não acontece nada. Bom, se eles acreditam nisso, querido, quando o Senhor diga, traga os seus dízimos e fazer prova de mim, eles vão dizer, isso é mais uma bobagem, isso não tem utilidade nenhuma. Nós já sabemos que isso não funciona. Então, provavelmente, por mais que as promessas sejam extraordinárias, aquilo que Deus promete em Malaquias, no versículo da partir do 10 em diante ali, e para esse povo essas palavras não tinham sentido, de forma alguma, querido. Não havia motivação no coração deles para obedecer. Eles não criam mais naquilo que estava sendo dito. As palavras duras aqui, do texto que nós estamos estudando, não são apenas uma reclamação isolada, irmãos, mas elas refletem uma atitude de desilusão e cinismo que provavelmente permeava todas as áreas da vida religiosa e prática desse povo, contribuindo, logicamente, para a negligência em deveres, como no caso aqui, a devolução dos dízimos e ofertas. Dito tudo isso, querido, Malaquias 3, ele não está iniciando uma sessão completamente nova e sem vínculo. Pelo contrário, aqui o profeta retoma, né, e aprofunda a queixa fundamental apresentada lá em Malaquias 2,17 sobre a justiça de Deus e a aparente prosperidade dos ímpios. Essa atitude no coração, querido, é uma atitude de ceticismo, tá bom? É uma atitude, querido, de desilusão, e ela está muito conectada aos problemas práticos de infidelidade abordado no livro. Você vai perceber em todo o capítulo 1, no capítulo 2, no começo do capítulo 3, que havia um desprezo, tá, pelas coisas do Senhor. Eles continuavam cultuando ao Senhor, mas o culto era um culto desprezível. Aquilo que eles levavam ao Senhor era desprezível, aquilo que eles estavam trazendo ao Senhor não tinha diante de Deus nenhum atrativo. Deus estava, na verdade, o desejo do coração de Deus era: feche as portas, pelo amor de Deus, para que vocês não continuem oferecendo um culto tão desprezível. Me veio uma palavra aqui que eu não posso pronunciar agora, tá? Bom, essa era a questão, querido. Essa era a questão. Há uma conexão profunda com tudo aquilo que foi dito anteriormente. As palavras proferidas aqui por essas pessoas, elas, de certa forma,
É um retrato de toda a situação exposta anteriormente. Só que há mais um detalhe aqui, querido, mais uma observação que eu queria fazer em relação ao texto. Por todo o livro, querido, do capítulo 1 ali, passando pelas ofertas, no capítulo 2, na questão dos sacerdotes, da vida que eles estavam levando, do divórcio, no capítulo 3 ali, toda a série de pecados denunciados, a feitiçaria e adultério, tudo isso aqui que nós já vimos até agora, Deus vem proferindo aqui palavras de exortação, palavras repreensíveis contra um povo que está completamente distante, rebelde e até mesmo blasfemo. Em nenhum momento, do capítulo 1 até o versículo 12, nós percebemos, querido, alguma distinção entre essas pessoas aqui, tá? Não há. São todas parecidas, estão no mesmo nível. Não há aqui nenhuma ressalva de alguém que esteja buscando ao Senhor. Entretanto, irmãos, aqui no versículo 16, o profeta faz referência a pessoas justas e tementes a Deus. E há uma mensagem tão profunda aqui, querido, porque isso significa, querido, que em meio ao caos espiritual que vivia o povo de Deus, havia ali entre eles um remanescente. Essa é uma expressão muito usada nas Escrituras, o remanescente. Quando a gente pensa, querido, e sabe que coisa interessante? Se você pegar ao longo da Bíblia, você vai perceber que isso vem se repetindo. A ideia de um remanescente, querido, é de que em meio a um povo inteiro, como um povo de Israel, muitas vezes infiel, rebelde e desviado mesmo do Senhor, Deus preserva um grupo pequeno e fiel a Ele. Esses fiéis continuam obedecendo a Deus, mesmo quando a maioria se corrompe. Veja aqui o livro de Malaquias como exemplo, querido. O Senhor já acusou os sacerdotes, já acusou o povo, já todo mundo já, mas agora ele vai dizer, olha, vós, a nação toda, ele está incluindo o sacerdote e o povo, mas agora no versículo 16, ele traz uma palavra diferente, irmãos. E isso é não só espantoso, querido, mas isso é a realidade da igreja de Deus. Então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros. Então, no meio dessa nação, que está com a sua vida espiritual na lama, há um pequeno grupo de remanescentes, de pessoas fiéis ao Senhor, que a despeito de toda a religiosidade vivida, de todo o desprezo ao Senhor, à palavra do Senhor, ao culto, há pessoas que estão verdadeiramente servindo ao Senhor. Irmãos, essa ideia aparece desde o início das Escrituras, querido, e ela atravessa toda a história bíblica. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui, antes de eu ainda não entrei no texto, tá bom? Eu ainda nem comecei a expor o texto para falar a verdade. Veja, Noé e sua família foram um remanescente em meio a uma humanidade tão corrompida que Deus decidiu enviar um dilúvio. Está lá em Gênesis 6. Se você olhar a descrição de Gênesis 6, é uma coisa horripilante, querido, horripilante. O povo está tão afastado do Senhor. Irmãos, eu vou ler o texto para vocês porque fica mais interessante. Nem comece o que eu quero falar hoje, mas me permita mostrar, irmãos, porque isso é muito interessante, querido. Olha Gênesis 6. Naqueles dias, a partir do 3, naqueles dias havia gigantes, e mesmo depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, os filhos que lhes nasceram foram heróis de grande fama, conforme nos falam os relatos da antiguidade. O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal.
Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a face da terra, e isso cortou o coração do Senhor. E aí ele resolveu destruir a humanidade. Mas se você chegar no versículo 7, está escrito assim, Gênesis 6:7. Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida, no meio de um povo completamente, todos os desígnios do coração desse povo era para o mal, querido. Tudo que eles intentavam fazer era mal. Mas no meio desse povo havia um homem que amava o Senhor. Não é impressionante isso? Deus sempre teve e sempre terá um remanescente, querido. Olhe para Elias, é um outro exemplo. Ele achava que estava sozinho na sua fidelidade, mas Deus disse que ainda havia 7.000 em Israel que não tinham dobrado os joelhos a Baal. 1 Reis ali, no capítulo 18, 19 de 1 Reis. Toda uma nação desviada do Senhor, toda uma nação prostrada diante de deuses estranhos. Mas há um homem de Deus, e ele achava que estava sozinho nisso, né? Mas o Senhor diz, não, você não está sozinho. Eu ainda tenho 7.000 pessoas que não dobraram o joelho a Baal, um remanescente. A nação pervertida, a nação vai ser destruída pelo Senhor por causa do seu pecado, da sua idolatria. Mas no meio daquele povo há um remanescente. Se você pegar o livro de Isaías, você vai ver, ele fala ali de um remanescente que retornaria a Deus após o julgamento. Está falando aqui do rei Nabucodonosor, que vai destruir Israel ali, que vai destruir a terra, vai levar cativo, mas o Senhor trará do exílio um remanescente. Irmãos, isso está por toda a Bíblia. No Novo Testamento você vai encontrar isso. Paulo fala, querido, ali, né, quando ele está falando dos judeus ali que estão afastados do Senhor, ele diz assim, olha, nem todos os descendentes físicos de Israel são o verdadeiro Israel, mas um remanescente, existe um remanescente segundo a eleição da graça que será salvo. Se você olhar para o povo de Israel, da época de Jesus, consequentemente um pouco mais à frente, na época de Paulo, há um povo que está completamente distante do Senhor. Religiosos, é verdade, querido, religiosos, que estão no templo levando as suas ofertas, cultuando ao Senhor, mas a despeito de estarem indo para a igreja, a despeito do culto ao Senhor, estão longe do Senhor. As palavras de João são muito fortes, irmãos. Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Ele está falando desse povo. Mas no meio desse povo havia um remanescente. A mensagem central, querido, aqui, e Malaquias deixa isso para a parte final, porque nós estamos praticamente terminando aqui. Quando terminar o capítulo 3 aqui, nós temos apenas, se não me engano, 4 versículos no capítulo 4 para finalizar, tá? A mensagem central é que os fiéis nunca devem se medir pela quantidade. Muitas vezes, querido, a maioria pode parecer ter prosperidade, poder ou até mesmo popularidade, mas Deus olha para o coração e preserva um povo que permanece leal mesmo em tempos difíceis. Queridos, é muito fácil você sucumbir hoje diante da pressão que a igreja sofre. Esses movimentos que acontecem no meio da igreja hoje, como legendários que está acontecendo agora, é o movimento do momento, sabe? É a sensação do momento. Todo mundo, só não é todo mundo porque é um movimento para gente rico, tá? Se você não tem dinheiro, você não participa. A inscrição para um negócio desse aí custa em torno de R$2.000, mas você tem que comprar todo o equipamento necessário que custa muito dinheiro, sabe? Então não é um movimento para pessoas que de baixa aquisição financeira, porque para um final de semana desse você vai gastar aí R$4.000, R$5.000 brincando, tá? Então é para pessoas que têm dinheiro, mas isso virou febre no Brasil, querido, febre. E todo mundo quer fazer, todo pastor quer fazer, porque se não fizer, fica para trás, entende? Fica para trás.
E tantos outros movimentos que a gente percebe no Brasil, né? E quem está há mais tempo na igreja sabe, houveram tantos movimentos, batalha espiritual, cura interior, o movimento lá daquela que o pessoal batizou de G12, né? Tantas coisas que houveram na igreja, queridos, e que essas coisas vêm e passam, prometem mundos e fundos, mas não cumprem nada. Eu fico e escolho permanecer centrado na palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: compartilhar a palavra e confiar apenas na pregação da palavra, na exposição da palavra, acreditando que Deus vai abençoar, que Deus vai trabalhar com aquilo que nós estamos, né? Irmãos, isso hoje, querido, é um risco muito grande que nós corremos como pastor. Porque a tentação, querido, é muito grande de você ceder essas coisas. Porque uma coisa é fato, querido, uma coisa é fato. Quase toda igreja que adere a esses movimentos, ela tem um certo crescimento, ainda que é um crescimento superficial. Eu estava vendo hoje, eu não quero citar o nome da pessoa, é uma figura pública que foi para esse negócio lá, subiu a montanha e veio, deu testemunho, aquela coisa toda, e agora está lá na vida lá, e o pessoal está usando exatamente isso, o testemunho que ele dá quando ele chega lá da montanha, e o que ele está fazendo agora. É vergonhoso demais, querido. Aquilo é fechatório demais. Eu assisti uma palavra lá do Iago, lá, o Iago Martins, mostrando 11 motivos pelos quais ele não gosta, ele não concorda com o legendário. Irmãos, eu fiquei assim horrorizado com algumas coisas que eu ouvi ali. Que não vale a pena a gente citar aqui, porque graças a Deus aqui. Alguém aqui já subiu a montanha já? Eu não, que eu saiba, não, né? Só um monte aqui, né? É, né? Queridos, nós precisamos fazer uma escolha com relação à nossa vida com Deus. Escolher ser fiel, mesmo que isso custe um preço, ou aderir a essas coisas. Nós escolhemos ser fiéis ao Senhor. Vocês conhecem a gente, sabem que a nossa pregação sempre será uma pregação centrada nas Escrituras. Nem sempre as pessoas gostam daquilo que ouvem, mas eu não tenho o que fazer, irmãos. Se você não gosta da palavra de Deus, então você se vira com Deus. Vai lá reclamar para o Senhor e pedir uma palavra, né? Uma palavra nova aí, alguma coisa aí, como lá sugeriu lá o René Kivitz, né? Uma readaptação, alguma coisa assim para ajustar a palavra para a realidade nossa. Porque o que nós temos é isso aqui, querido, eu estou desde o capítulo 1, já são mais de 10 mensagens que eu prego, e até agora a única mensagem que trouxe uma promessa de Deus tremenda, extraordinária, foi a mensagem do domingo passado, quando o Senhor promete lá aos dizimistas, lá, fiéis ao Senhor, que Ele vai fazer algumas coisas, mas tudo que eu preguei até agora, querido, é uma pregação dura. Por quê? Porque Deus está lidando com o seu povo, e o seu povo não está vivendo da forma como Deus quer que ele viva, e então ele vai tentar trazer esse povo para viver. Só que a maneira de Deus, e aqui, querido, há uma discordância entre a abordagem bíblica e essa abordagem que está acontecendo hoje na igreja, que é uma abordagem psicológica, sabe? É uma abordagem positivista. Você não pode falar de pecado na igreja, você não pode mais confrontar o pecado na igreja, porque senão as pessoas não vão gostar, porque senão as pessoas vão sair da igreja. Em alguns lugares, irmãos, as pessoas saem mesmo da igreja, sabe? Por causa da palavra. Elas têm comichões nos ouvidos, sabe? Elas não querem mais ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Elas querem pregadores que digam a elas exatamente aquilo que elas querem ouvir. Eu sei disso, querido, eu tenho consciência disso. Eu conheço pessoas aqui na realidade da igreja que não vêm porque não gostam da mensagem. Eu respeito isso, na verdade, entendeu? Eu respeito. Ela se vira com Deus, ele se vira com Deus, não é comigo. Irmãos, o pastor, o pregador, quem vem aqui, ou na célula, o que o irmão faz ali é apenas expor o texto bíblico. Eu vou repetir para vocês uma palavra que eu já venho falando há algum tempo. Se aquilo que eu estou falando, se eu estou interpretando corretamente as Escrituras, então o que eu estou falando é palavra de Deus. Se você vai dar ouvidos ou não, é problema seu, querido. Mas a Bíblia
interpretada corretamente, é palavra de Deus. A pregação é palavra de Deus. O que você faz com isso é uma questão entre você e Deus. É entre você e Deus. Não tem a ver com o pastor, querido. Não tem a ver. E eu digo aos irmãos mesmo, qualquer pregador que vier para cá, não tenha medo de pregar. Não fique com medo das pessoas. Ah, pastor, mas não vão gostar, irmãos? Não cabe a mim, querido, pregar o que vocês querem ouvir. Cabe a mim expor a palavra de Deus. Sabe, é o que Paulo diz lá em Atos, né? O chamado do pregador é para expor todo o conselho de Deus. É isso. Ah, mas eu não vou. Tem irmão que não vai gostar. Irmãos, isso aí eu não tenho o que fazer, querido. Porque se eu vier para cá, querido, e pular aquelas partes difíceis para pregar só as partes boas, é preferível que eu abandone isso aqui, irmãos, e vá procurar outra coisa para fazer. Porque o pregador, ele será julgado por Deus de uma maneira diferente. Sabe, nós somos responsáveis diante do Senhor de expor a sua palavra. Rapidamente, querido. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? A ideia aqui, irmãos, a palavra para dura aqui, no hebraico, ela significa forte, severo, insolente e até mesmo arrogante. Então a ideia aqui não é de que o Senhor está acusando essas pessoas de simplesmente murmurarem contra ele, sabe? A acusação é que elas estão atacando o Senhor com palavras fortes e acusatórias. É isso que está sendo colocado aqui. As vossas palavras foram duras contra mim, vocês estão me atacando de maneira muito forte, de maneira acusatória. E sim, querido, é isso que o povo está fazendo. Agora veja, quando o texto diz assim, preste atenção, querido, olha, o que falamos contra ti? Isso aqui, querido, isso aqui, essa negação do povo aqui, ela revela, irmãos, uma profunda insensibilidade espiritual ou ainda uma tentativa de se eximir de culpa, sabe? É mais ou menos assim, ou eles não percebiam a gravidade de suas queixas e murmurações como sendo dirigidas a Deus ou contra Deus, ou eles estavam agindo hipocritamente, fingindo não saber do que Deus estava falando. Ou é uma insensibilidade no coração, ou é hipocrisia. Eu prefiro acreditar, nesse primeiro momento, que aqui o Senhor esteja falando dessa hipocrisia do coração. E aqui, querido, a gente tem algo aqui muito interessante, irmãos, porque alguns estudiosos, eles dizem que o sentido da frase aqui, o que temos dito contra ti, seria algo mais ou menos assim, tá? O que temos dito contra ti em nossas conversas uns com os outros. Esses estudiosos justificam essa interpretação explicando que a forma verbal usada aqui no original hebraico implica que essas pessoas ou essas palavras não foram ditas diretamente a Deus, mas sobre ele em diálogos entre as pessoas. Não é que as pessoas estão falando diretamente contra Deus, elas estão conversando entre elas e na conversação entre elas, essas acusações. Irmãos, é uma coisa interessante isso aqui, sabe? O que eles estão dizendo? Veja, eles não estão levantando acusações diretamente contra Deus. Ah, o Senhor isso, o Senhor é injusto. Não. Eles estão dizendo entre si, é inútil servir a Deus. Do que nos aproveita obedecer ao Senhor? Eles estão conversando. De que adianta andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? É uma conversa, um diálogo entre eles. Não é uma acusação no sentido de que eles se voltam para o Senhor e começam a questionar o Senhor, perguntando ou acusando. Não. Eles estão apenas conversando entre si. Ou eles são tão insensíveis que não percebem a gravidade disso, ou eles são tão hipócritas que eles estão fingindo não saber do que Deus está falando. Porque o Senhor está dizendo, as palavras de vocês são duras, vocês estão me acusando, vocês estão dizendo que eu sou injusto. Ah, Senhor, mas do que temos falado contra ti? Eu vou ficar só com a primeira parte, querido. O que eles diziam uns aos outros? Vamos olhar por parte aqui. Eu vou ficar só com essa parte, tá bom? A primeira coisa que eles estão dizendo aqui é inútil servir a Deus.
Olha o texto, versículo 15, versículo 14, né? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. A queixa aqui, querido, que era inútil servir a Deus, nascia de uma comparação superficial e centrada no benefício imediato. Eles estavam olhando para os ímpios e aparentemente os ímpios estão prosperando, tá? Essas pessoas estão, além de prosperar, não está havendo nenhuma consequência, não há nenhum juízo de Deus sobre eles, enquanto que eles, que se julgavam povo de Deus, que se julgavam fiéis a Deus, né? Não estavam experimentando o mesmo nível de bênção ou sucesso que os ímpios. Na verdade, eles estavam vivendo um tempo de escassez financeira, havia seca, as pragas estavam consumindo o fruto do trabalho deles, né? Havia fome, eles eram escravos ainda do Império Babilônico, né? Do Império Persa agora aqui, eram escravos na sua terra, mas escravos de uma outra nação. Então, eles estão cercados de nações que aparentemente estão indo bem, a maior parte delas, estão desfrutando de certa prosperidade, mas eles, enquanto nação, enquanto povo, estão na miséria. Então, eles pensam assim, não adianta servir a Deus. Não adianta servir a Deus. Não adianta obedecer os mandamentos do Senhor. Não adianta andar vestido de luto. Eu vou falar sobre isso aqui, tá bom? Sabe o que tem de impressionante aqui, irmãos, nesse texto? É que esse povo estava vivendo completamente afastado de Deus, oferecendo as sobras dos rebanhos como oferta, lá no capítulo 1, praticando um monte de pecados, adultério, feitiçaria, sabe, extorsão das pessoas pobres e um monte de outras coisas, querido, roubando o Senhor nos dízimos e nas ofertas. E eles ainda se achavam merecedores das bênçãos do Senhor. A pergunta que a gente faz é: será que eles acreditavam realmente que estavam servindo a Deus, querido? Hoje, isso não é diferente, irmãos. Infelizmente, querido, eu tenho consciência de que há uma igreja dentro da igreja no Brasil. Há um povo de Deus, um remanescente. Queridos, o remanescente no Velho Testamento era um grupo de fiéis a Deus dentro do povo de Deus. Então não é estranho para nós hoje que dentro da igreja exista também um remanescente. Não é estranho isso, querido. Nós não deveríamos nos iludirmos, querido, com as multidões que a gente vê nas igrejas. A maior parte das pessoas que estão nas igrejas hoje não conhecem a Deus de forma alguma, irmãos. Não estou exagerando, novamente, eu não tenho a intenção de ser sensacionalista, querido, mas não conhece, irmãos. Primeiro, porque não há ensino bíblico hoje no Brasil. Há muito pouco, querido, muito pouco. Veja nas redes sociais, veja no YouTube da vida, você vai perceber que há muito pouco ensino bíblico, irmãos. Se eu pedir para você citar 10 excelentes pregadores que pregam fielmente a palavra de Deus, talvez você não saiba dizer. Eu não sei. No Brasil, eu conheço alguns que eu recomendo. Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, um pastor da presbiteriana, o Leandro alguma coisa, que fugiu aqui, muito bom também. O Luciano Subirá, eu tenho uma profunda discordância com ele em relação à questão do Espírito Santo, mas é um pregador fiel ao Senhor, tá? No geral, ele é muito bom. Mas o Granconato também indicaria, não gosto da voz dele, mas o cara é muito bom. É muito bom, né? Mas não são tantos assim, queridos. O Saião também é um pregador bom também, mas são poucos, irmãos. Nós estamos falando de um país continental. Há 20 anos, um irmão, um vereador lá de Imperatriz, Joel Costa, ele dizia para a gente que em Imperatriz, só Assembleias de Deus, há 20 anos, havia mais de 220 igrejas.
Só do ministério seta, deixando de lado tudo mais, de Belém, Madureira, tudo, e todas as outras denominações, só a Assembleia de Deus eram mais de 220. Agora imagine num país do tamanho do Brasil, são poucos os pregadores, querido. A igreja, ela não tem um ensino fiel. Irmãos, você vê aí, eu não assisto, eu falo porque eu ouço o pessoal falar. Tem um tal de Miguel, um pregador mirim, que está aí agora, sabe? Eu fico, na verdade, eu não perco tempo, eu não vou olhar, irmãos, eu não vou olhar, eu não vou mentir. Eu adoeço se eu ver essas coisas. É sério. E tanta gente, o Romildo me falava assim, pastor, mas como é que pode? Como é que essas pessoas têm tantos seguidores? É simples, irmãos. É simples. Você vai ver a irmã Nadia, alguém conhece a irmã Nadia aqui? Você já viu a quantidade de seguidores que ela tem? Como é que é lá? Já sabe. Aquela irmã é infeliz. Acho que ela não tem marido, não, né? Aquela irmã é muito. São umas pessoas famosas. Aí eu poderia citar nomes, que a gente não vale a pena aqui. O que eu estou dizendo a vocês é que no Brasil há uma igreja dentro da igreja. A igreja que é vista é uma igreja que envergonha a igreja que não é vista. Os escândalos financeiros, sexuais, queridos, é tanta coisa, mas é tanta coisa que às vezes justifica alguns irmãos se sentirem vergonha de dizer que é evangélico, porque é escândalo demais. E a gente que não tem nada a ver com isso, porque nós estamos aqui tentando viver a nossa vida, nós pagamos e sofremos com pessoas que estão apenas, sabe, extorquindo a igreja, usando a igreja para enriquecimento, usando a igreja para promoção pessoal. É só o que a gente vê, querido. Veja, essas pessoas estão alegando que é inútil servir a Deus, que não vale a pena servir a Deus, porque elas estão buscando em Deus, e aí a culpa não é exatamente só dessas pessoas, querido. O que elas querem é uma resposta imediata. Eu fiz uma campanha, eu fiz uma oração, eu dei uma oferta, eu entreguei o meu dízimo, agora eu preciso que Deus me abençoe. E se Ele não me abençoar, eu largo a igreja, porque se a culpa não for do pastor, é de alguém, mas eu vou para outra igreja, eu vou. Irmãos, é a realidade da igreja hoje. É uma coisa assim tão lamentável, querido. Mas eu vou finalizar te dizendo uma coisa, querido. Que você seja um remanescente em meio a tudo isso que está acontecendo hoje. Que o teu coração esteja firmado na rocha, que os teus olhos estejam postos em Jesus Cristo e não no homem. Por mais que o líder seja referencial, os meus olhos têm que estar postos no Senhor. O meu coração, querido, tem que ser temente a Deus. A minha esperança e o alimento da minha alma precisa vir da palavra de Deus, sabe? Então eu preciso da pregação, eu preciso congregar, mas eu não posso, querido, de maneira alguma deixar de ir em casa, no meu dia a dia, durante a semana, de ter o meu tempo a sós com o Senhor para ler a palavra, o meu tempo a sós para orar ao Senhor, para cultivar a minha vida de comunhão com o Senhor e não depender exatamente, querido, do culto para isso, sabe? Porque há muitas pessoas que só ouvem a pregação e só leem a Bíblia quando estão na igreja, só oram quando vêm ao culto, porque durante a semana estão vendo como ímpios, na verdade. Há muita gente assim, querido, que não conhece o Senhor, que está na igreja, mas não conhece ao Senhor, que é povo de Deus, é conhecido como povo de Deus, que está indo para o culto, que está levando as suas ofertas, mas o culto não agrada ao Senhor, irmãos. Que você seja esse remanescente, querido. Que o teu coração seja atraído verdadeiramente para o Senhor.
Que você receba de Deus o poder necessário para viver a sua vida nessa terra, querido, em santidade, em comunhão com o Senhor, em obediência ao Senhor. Que você receba do Espírito a capacitação que vem dele, somente dele, querido, para resistir às tentações desse mundo, sabe? E permanecer fiel ao Senhor. Porque, queridos, caso contrário, irmãos, nós vamos ceder a essas coisas e afastar o nosso coração do Senhor. Que nós sejamos essas pessoas justas, querido. Que nós sejamos essas pessoas tementes ao Senhor. Que nós nos ajudemos, querido, uns aos outros, falando de Cristo, testemunhando de Cristo, incentivando uns aos outros a permanecer firme no caminho do Senhor. Porque senão, querido, senão é capaz de nosso coração se afastar de Deus. É capaz de nosso coração esfriar. Oh, irmãos, eu olho para essa realidade, querido, me dói tanto, sabe? Me dói tanto. Eu olho para a realidade de muitos na igreja, irmãos, e eu vejo, eu fico tentando entender, Deus, o que acontece. Irmãos, eu não sei, olha, eu são quase 30 anos servindo ao Senhor. E eu não falo essas coisas, querido, para tentar parecer melhor do que quem quer que seja. Em meus 30 anos servindo ao Senhor, querido, eu não sei o que é viver longe do Senhor, irmãos. Eu não sei, pode ser que tenha acontecido uma vez ou outra, irmãos, de eu passar um dia em 30 anos, eu passar um dia sem que eu leia a minha Bíblia. Pode ter sido que já aconteceu, mas eu não tenho lembrança, querido. Que a lembrança que eu tenho é de buscar o Senhor todos os dias. Irmãos, eu amo cultuar, eu amo estar com a igreja, eu tenho um prazer que eu não consigo descrever de estar na casa do Senhor, mas, querido, isso aqui é apenas um complemento para a minha vida. Porque a verdadeira vida espiritual eu tenho em casa, a sós com o Senhor. A sós. É no meu quarto com a palavra, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, entende? Porque sem isso, o nosso coração ele pode ser tomado por um espírito de religiosidade. E a gente faz as coisas para Deus, mas não conhece a Deus. O desejo do meu coração, a minha oração ao Senhor, dia após dia, aqui, de manhã e de tarde, todos os dias, querido, é que o Senhor venha ao nosso encontro, irmãos. É que o Senhor ministre vida de Deus no nosso coração. Que o nosso coração seja atraído a Deus de tal maneira que a gente não consiga finalizar um dia sem que eu tenha me colocado diante do Senhor para orar e para ler sua palavra, irmãos. É a minha oração pela igreja. É o meu desejo, é o meu clamor, é o meu desespero diante de Deus, querido. Eu não preciso de motivação para vir à igreja, irmãos. A motivação não está na igreja aqui, a motivação vem da minha relação com o Senhor. E é isso que eu anseio por vocês. Olhe para a igreja hoje, querido. Veja quantos irmãos estão faltando hoje. A pergunta é, por que não estão? A maior parte desses irmãos estavam no retiro. Saíram de lá debaixo de uma palavra muito poderosa do Senhor. Vocês sabem disso. Mas aquela palavra só foi suficiente para aquele sábado. Olha hoje. Deus precisa fazer alguma coisa, irmãos. Deus precisa fazer alguma coisa. Se o Senhor nos deixar por conta própria, irmãos, não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Então, aqueles que estão firmes, por favor, lute. Lute. Permaneça de pé, permaneça diante do Senhor. Busque. Não se canse, querido. Não se dê por satisfeito. Não se dê por satisfeito. Irmãos, eu digo para o Senhor, ou o Senhor me leva, porque eu só vou descansar quando eu presenciar um avivamento, irmãos. Eu só vou descansar quando eu presenciar um mover de Deus na vida da igreja, querido. Porque, irmãos, sem isso a igreja... irmãos, ela não vai cumprir o seu papel, querido. E nós precisamos, nós temos uma cidade para ser alcançada, irmão. Nós não podemos nos dar o luxo de viver só para nós, querido. Você não pode fazer isso. Você não tem o direito, irmãos. Você não tem o direito de se dar esse tipo de luxo. É responsabilidade sua, querido.
é chamado seu. Deus te escolheu. Ei, antes da fundação do mundo, Ele te escolheu para que você proclame as grandezas de Deus, irmãos. É você que Ele quer usar. É você, querido. Ah, pastor, mas antes de você falar, não importa, irmão, não importa, querido. Vou repetir uma frase, termino com isso aqui. Muito dita em festa de formatura. A frase é: pregue o evangelho e, se necessário for, use as palavras. Consegue entender? Que a tua vida seja uma pregação permanente, contínua, por onde você for, que todos saibam que ali está um filho de Deus, que todos saibam que ali está uma mulher de Deus, um homem de Deus, porque o teu testemunho vai falar muito mais do que as tuas palavras. É o que eu espero, é o que eu oro, é por isso que eu tenho clamado ao Senhor, é por isso que eu desafio você a buscar o Senhor, que Ele venha sobre nós e nos encha de tal maneira que sejamos, querido, luz em meio às trevas. Mas coloque de pé, por favor, em nome de Jesus.